Bem, vamos para a palavra do Senhor. O que nós ensinamos e o que nós queremos ensinar através desta série de mensagens. A mensagem central de uma vida abençoada foi sobre como Deus nos abençoa tanto quando nós somos fiéis e generosos. Quando você faz uma leitura, uma análise da sua vida, qual conclusão você chega? Você é uma pessoa fiel e generosa? Uma vida abençoada é a certeza de que Deus quer nos abençoar tanto a partir da nossa fidelidade e generosidade. Mas a mensagem central para uma vida mais que abençoada, que está baseada no segundo livro de Robert Morris, nós já doamos 1.750 livros para a igreja, para que pelo menos haja um exemplar por casa, por família. A mensagem central é que Deus quer nos abençoar tanto a partir do momento que nós colocamos as nossas finanças em ordem. Você não imagina o poder que há quando nós nos tornamos bons mordomos. Você não imagina o poder disruptivo que acontece quando nós fazemos uma boa gestão de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Então se prepare para, a partir de uma boa mordomia, você começar a ver Deus multiplicando os 5 pães e 2 peixes que estão nas suas mãos. Olhe para as suas mãos agora. Aí há os seus 5 pães e 2 peixes. Aí há recursos necessários, seja de ideias, seja de estratégias, seja de dinheiro, seja de mentalidade, para Deus pegar esses 5 pães e 2 peixes, ao ser consagrado a Ele, multiplicar, e não só abençoar a sua casa, mas abençoar e prover para uma geração, para uma multidão de filhos, que também reconhecem que só o Senhor é Deus, amém? Nós estávamos recepcionando aqui a profeta Joanne Moody, ela estava conosco em uma das suas vindas, e estávamos aqui atrás do nosso backstage, quando a Joanne, antes da nossa oração pelo jantar, ela diz: pastor, nós temos uma cultura de sempre que termina as nossas ministrações, nós nos reunimos como equipe para reconhecer o que Deus fez e agradecer pelo que Ele operou. Então cada integrante da equipe da Joanne começou a reconhecer, e um disse: olha, eu quero reconhecer porque eu fui orar por uma pessoa e ela foi curada de uma dor de cabeça. Então todos ali começaram a agradecer a Deus pela dor de cabeça que foi curada naquele momento. A outra disse assim: olha, eu quero agradecer porque eu estava lá orando por um adolescente, e aquele adolescente foi tão tocado pelo Espírito Santo, e ele teve uma experiência profunda com o Senhor, e eu vi ele se derramar na presença de Deus. Então eu quero agradecer pelo que o Senhor operou na vida daquele adolescente. Ele poderia estar em tantos lugares nesta hora, ele poderia estar assistindo o seu celular, ele poderia estar junto com seus amigos, mas ele escolheu estar aqui na presença de Deus, e eu pude ser participante da manifestação do Espírito Santo na vida daquele adolescente. Então eu reconheço que Deus me usou, e eu quero agradecer pelo ato de bondade de Deus. Então a outra disse: olha, eu quero agradecer porque eu estava orando com uma pessoa, ela teve uma perna aumentada, ela tinha uma diferença entre uma perna e outra, eu quero agradecer, sabe? E cada um foi reconhecendo e agradecendo, reconhecendo e agradecendo, reconhecendo e agradecendo. Pelo que você vai agradecer essa noite? Você só pode agradecer por aquilo que você reconhece. Há reconhecimento no seu coração por tudo que Deus está fazendo, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele ainda fará. Voltando para o nosso assunto de finanças, Robert Morris disse que quando você passa a levar realmente a sério a sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai lhe dar. Deus é fiel para cumprir com toda a palavra que Ele prometeu. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele deu uma palavra, o veredito está dado. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Então vamos para a nossa mensagem da semana, que tem como tema: sempre grato, nunca reclamão. Eu estava em Angola agora há pouco,
eu compartilhei com a igreja a experiência dessa viagem missionária, mas teve uma experiência que eu tive, e eu tenho aqui um vídeo para compartilhar com você, quando eu conheci o irmão Nascimento. Irmão Nascimento, um homem que anda com uma muleta porque ele teve um problema, provavelmente na sua infância, ou quem sabe adolescência, e ele tem uma perna muito menor do que a outra, então ele anda com muita dificuldade e muitas limitações. E entre uma ministração e outra, ele me chamou para dar um testemunho. Queria que você assistisse comigo aqui o testemunho do irmão Nascimento. Eu estou aqui com o Nascimento, acabamos de descer do carro, ele acabou de falar, me dar um testemunho sobre como tem sido para ele esses dias aqui. Você tem sido abençoado? Muito abençoado. Eu esse dia estava a orar e eu estava a falar para Deus. E eu disse, o Senhor nunca mais falou para mim. Faz tempo que o Senhor não diz uma palavra ao meu coração. E esses 2 dias, Deus está usando o pastor para falar para mim. Uau. E ontem Deus falou ao meu coração de forma tremenda. Meu Deus. Coisinhas, pormenores que eu estava a perguntar a Deus, Deus direcionou. Meu Deus. Eu ontem me derreti, pessoal. O Senhor trouxe o pastor para falar para mim. Você está animado com o futuro? Muito. Glória a Deus. Muito. O dia hoje está diferente, graças a Deus. É só o começo dos seus maiores e melhores anos. Amém. Nós estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Amém. Acima. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Bem, nós estávamos entre uma mensagem e outra. Naquela semana que eu estava lá, foram 8 dias de ministrações, 8 mensagens, enquanto esses 8 dias aconteciam, e entre uma ministração e outra, entre um culto e outro, uma reunião e outra, esse irmão Nascimento, ele chega para mim e diz assim: pastor, eu precisava de 5 minutinhos para a gente conversar, e eu tinha acabado de pregar, estava super quente, e eu estava super exausto, e havia uma fila enorme de pessoas me esperando, para que eu pudesse orar por elas, e cada uma estava ou com um caderno, ou com a sua Bíblia e uma caneta na mão, e a fila gigantesca esperando para que eu pudesse deixar uma mensagem escrita em suas Bíblias, uma palavra de Deus, algo que pudesse tocar o coração delas, que fosse profético sobre o futuro. Enquanto eu estava ali, recebendo cada uma daquelas pessoas, escrevendo uma mensagem, deixando algo escrito para elas, orando por cada uma delas, eu via de lado aquele irmão Nascimento me esperando, mas eu tinha dito para ele: Nascimento, fale com o seu pastor e veja se vai caber um tempo na nossa programação para a gente conversar. Mas ele estava lá me esperando, e depois que a fila terminou, muitas pessoas foram atendidas, muitas orações foram feitas, e eu vi o irmão Nascimento, assim, sabe, como quem diz: só uns 5 minutinhos, pastor. Eu falei: tá bom, irmão Nascimento, vem aqui, senta aqui comigo, vamos conversar. E quando ele começou a conversar, assim como você viu ali no vídeo, com aquele sorriso de um homem dizendo: olha, fazia tempo que eu não ouvia Deus falar comigo, mas o Senhor falou comigo, e eu estou grato por isso. Então o Nascimento estava grato porque Deus tinha falado com ele, e eu estava grato porque Deus tinha me usado para falar com o seu filho. Sabe, tem horas que nós somos gratos porque Deus falou conosco, e tem horas que nós somos gratos porque Deus nos usou para ser uma resposta da oração de alguém. Tem horas que nós somos motivo de oração, mas nós temos que começar a ser resposta de oração para as pessoas. Então, enquanto eu estava ali sentado com o irmão Nascimento, eu perguntei: como está a sua vida? E ele disse: pastor, a minha vida é muito difícil. Mas com aquele sorriso no rosto: a minha vida é muito difícil, eu tenho filhos em casa, uma esposa, e a gente tem passado por muita dificuldade, mas eu agradeço a Deus, porque eu acabei de conseguir um emprego, então agora eu tenho um salário, ainda que seja tão pouco dentro da realidade brasileira, para eles é uma renda que abençoa, porque coloca comida na mesa. Então ele estava muito grato, dizendo: o pastor Tony Ngula, o pastor da igreja, me contratou para ser um dos professores
professores da escola bíblica da igreja, e eu sou muito grato ao pastor Tony, mas ele disse assim: só que o Espírito Santo tem falado comigo, e o Espírito Santo tem me dito que a minha missão está na aldeia dos meus pais. Eu já vim da aldeia, e lá é tão difícil, e eu estou sentindo um chamado de Deus para voltar para a aldeia. Na minha cabeça estava assim: meu irmão, já está tão difícil a sua vida, o que você vai inventar de procurar um lugar mais difícil ainda? Mas ele disse assim: pastor, mas Deus está me chamando, e eu preciso responder ao chamado de Deus. Bem, eu aconselhei aquele irmão, pedi para que ele falasse com o pastor dele, esperasse o momento de ser enviado, oramos juntos, mas aquilo me trouxe uma lição, e eu estava diante de um testemunho vivo, daquilo que Paulo ensina na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, Filipenses, capítulo 4, verso 12, diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente. Diga comigo: o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque tem gente que aprendeu a viver contente só quando a situação é boa, mas Paulo nos ensinou que ele aprendeu o segredo de viver contente numa situação boa e numa situação difícil, nos dias bons e nos dias maus, e ele disse: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha para mim, há um segredo no contentamento, há um segredo no coração grato, há um segredo quando nós encontramos uma vida de satisfação em Deus. Como está o seu coração hoje? Agora, aqui, enquanto essa palavra está sendo pregada, você define o seu coração como satisfeito e grato, ou você define o seu coração como insatisfeito e reclamão? Quem é você? É muito fácil a gente perder o senso de gratidão, é muito fácil a gente perder o senso de satisfação. Sabe, nós vamos e somos sempre desafiados a irmos para o nosso próximo nível de fé, a conquistarmos tudo que Deus tem para cada um de nós, a sonharmos grande, porque entendemos que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu vou sonhar grande. Nós entendemos pela palavra que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, mas que os caminhos e os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Mas veja, quando nós vamos caminhando numa trajetória de conquista, é muito fácil nós perdermos o senso de gratidão das pequenas coisas. Gratidão por aquele tempo de uma boa conversa, ainda que simples, rápida, aquele café no meio da tarde, aquele tempo de descanso no meio de uma rotina tão intensa. Nós facilmente perdemos o senso de gratidão. Hoje eu estava aqui adorando a Deus no nosso culto da manhã, quando eu olho o meu filho Arthur servindo, filmando nas nossas câmeras aqui, como um voluntário dessa igreja. Eu estava agradecendo a Deus, porque o meu filho no domingo pela manhã estava servindo a Jesus. Então esse é um motivo de muita gratidão para mim como pai. Enquanto nós estávamos ali, eu vi o filho de um casal, ainda tão pequeno, mas ele estava de olhos fechados, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Eu fiquei imaginando o coração daqueles pais, de ver o seu filho entregue a Jesus, amando a Jesus, adorando a Jesus, já desde o começo da sua vida. Que privilégio, que honra, isso nós não podemos deixar passar despercebido e perdermos o senso de gratidão. Aí do seu lado tem um irmão, você já parou para agradecer pela amizade dele, pelo carinho dele, pelo amor dele, pelas orações dele? Pessoas que nós convivemos, e porque temos uma vida tão agitada, tão intensa, tem horas que achamos que o tempo não vai nos permitir parar para agradecer. Não. Nós temos que ser o Senhor do tempo e dizer que o tempo pare enquanto nós agradecemos.
porque nós devemos fazer a gestão do nosso tempo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 ao 5, saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que os tempos seriam terríveis? Por esses motivos: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. É uma lista dura, é uma lista pesada, mas é uma lista verdadeira. Mas veja, eu e você, nós não precisamos ser parte dessa lista, a menos que queiramos, porque a miséria quer companhia, o soberbo quer a companhia de um outro soberbo, um egoísta quer a companhia de um outro egoísta, uma pessoa que só reclama quer a companhia de uma outra pessoa que só reclama, o avarento, ele quer encontrar um outro avarento para reclamar daquele que é generoso. Perceba, a avareza de uma pessoa denuncia, ou melhor, a generosidade de uma pessoa denuncia a avareza do outro. Quando uma pessoa é generosa, o avarento se incomoda. Para que ser tão generoso? Quando uma pessoa é bondosa, o maldoso se incomoda. Para que ser tão bondoso? Uma pessoa que ela tem domínio próprio, ela denuncia uma pessoa que perde rapidamente o controle. Quando uma pessoa tem domínio próprio, e ela está sentada numa mesa de pessoas que são fofoqueiras, e ela se cala, ela incomoda a pessoa que gostaria que ela falasse também. Mas veja, assim como a miséria quer companhia, nós sabemos que a prosperidade quer companhia, a bondade quer companhia, a alegria quer companhia, as boas palavras querem também a companhia. Então nós vamos definindo exatamente o que diz aqui o final desse texto: afaste-se destes também, ou então junte-se a estes também, aqueles que estão lendo na mesma página, aqueles que escolheram abrir mão de uma vida de reclamação para viver uma vida de gratidão. Eu quero te deixar um desafio hoje. Faça uma lista pelos motivos que você quer agradecer. Não precisa ser agora, não deve ser agora, mas você pode fazer isso em casa depois, ou com a sua família. Você pode ter um tempo com a sua esposa e parar para agradecer. Por muitas vezes eu e André estamos andando de carro e a gente para agradecer a Deus. Que tempo maravilhoso esse que nós estamos vivendo. Quantas vezes a gente começa a conversar dizendo: você está vendo, amor, o que Deus está fazendo na igreja? Quantas pessoas estão se convertendo todos os domingos? Você está percebendo o ambiente, a atmosfera? Você está percebendo a unção nos nossos cultos? Então nós paramos para agradecer, porque é muito fácil a gente perder o senso de gratidão. Quando você for orar, para tudo, pega um caderno, pega uma caneta e na sua oração, faça uma lista de gratidão, uma lista por tudo aquilo que você está com o seu coração cheio de gratidão pelo que o Senhor já fez. Por exemplo, eu sou muito grato a Deus por ter chegado até aqui. Hoje é 21 de abril de 2024, eu tive um encontro com Jesus em dezembro de 99, se passaram 24 anos, eu poderia ou não ter ficado pelo meio do caminho? Sim, eu poderia, mas não fiquei. Eu sou grato a Deus, porque 24 anos depois, eu estou no mesmo lugar, na mesma família, com as mesmas pessoas, adorando o mesmo Deus. Você já parou para agradecer a Deus porque você chegou até aqui? Uns chegaram capengando, outros chegaram empurrados, outros chegaram sendo arrastados, mas chegaram.
Não é porque você chegou empurrado, arrastado ou sendo carregado, que a sua vida daqui para frente vai continuar da mesma forma. Você chegou até aqui, mas Deus vai te levar para o seu próximo nível. Mas a sua fé, ela vai ser fundamental para você conhecer o seu próximo nível. Quantos estão me entendendo aqui? Pelo que você é grato? Eu sou grato por todas as experiências que eu já tive com o Espírito Santo. Por todas as vezes que eu estava lendo a Bíblia, e às vezes até o mesmo texto, e de repente o Senhor me revela aquela verdade, que aos meus olhos ainda não estavam tão claras. Quantas experiências de poder ouvir a voz do Senhor, no momento das tribulações, porque a Bíblia diz, que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes no momento da minha angústia, o Senhor falou comigo. Eu sou grato, porque Ele continua falando comigo. Pelo que você é grato? Eu sou grato por ter sido alcançado por Jesus. Eu sou grato a você, Andréia, por você ter me encontrado. Não, estou brincando. Eu sou grato por eu ter encontrado você, pela família que Deus nos deu, pelos filhos, pelos irmãos. Sou grato por essa família espiritual. Sou grato até pela minha sogra. Ela é uma bênção. Se você é grato pela sogra, você é outro nível. Eu sou grato pela igreja que me acolheu, pela igreja que me amou, pela igreja que me aceitou. Apesar dos meus erros, eu tenho tantos. Apesar das minhas falhas, são inúmeras, mas eu fui amado. Obrigado, Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pelos amigos para todas as horas. Você tem amigos para todas as horas? Tem gente que tem amigo para meia horinha, né? Mas tem aqueles amigos que eles são amigos para todas as horas. No momento que você está por cima, mas no momento que você está por baixo. A vida é muito longa para você andar só por cima. Tem momentos que a gente anda por baixo, porque tem horas que são momentos de montes, mas o Deus do monte é também o Deus dos vales. E Deus usa os amigos, os irmãos, para estar conosco, para orar conosco. Você é grato a Deus pelos amigos de todas as horas? Quem são eles? Eles sabem que você os considera amigo de todas as horas. Você é grato pelos pais dedicados que você teve? Talvez não foram pais perfeitos, aliás, nenhum mas foram pais dedicados, que fizeram o melhor que puderam. Não fizeram mais ou melhor, porque ou não sabiam ou não podiam, mas fizeram o melhor que estava ao seu alcance. Você é grato pelo trabalho, pela renda, pelo salário, pelo prolabore, pela divisão de lucros da sua empresa, grato pela saúde, grato pelo carro que está ali fora te esperando para você depois ir para sua casa, ou talvez não é um carro, é uma moto ou uma bicicleta. Você é grato pela bicicleta que você anda. Gratidão é um segredo do contentamento. E Paulo disse: eu aprendi o segredo. Qual é o segredo, pastor? Ser contente. Não, mas eu vou escolher reclamar. Escute, reclamar é falar para a pessoa errada que não pode resolver nada. Tem gente reclamando para o vizinho não pode fazer nada. Tem gente reclamando para o amigo de todas as horas, mas que não pode fazer nada por você. Então pegue a sua reclamação e transforme em um bom motivo de oração. Aí você chega diante de Deus, e aí você rasga o seu coração dizendo: Senhor, está tão difícil a minha vida, mas Senhor, eu sei que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. O Senhor vai me fazer deitar em verdes pastos e me fazer descansar em águas tranquilas. É o Senhor quem refrigera a minha alma. Ou seja, no momento daquele aquecimento do meu coração, aquela pressão da minha alma, o Senhor tem um refrigério. Então, Senhor, eu não quero ficar vivendo uma vida de reclamação. Eu quero transformar a reclamação num grande motivo de oração. Então, Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Obrigado por eu ter chego até aqui. Você pode viver uma vida mais que abençoada. Quantos creem nisso? Com menos reclamação
e com mais gratidão. Pastor, então me fala, como eu posso viver assim? Eu quero te dar 3 chaves. A primeira chave: mude sua forma de pensar. Você quer viver melhor? Mude a sua forma de pensar. Você quer viver mais contente? Mude a sua forma de pensar. Você quer viver mais alegre? Mude a sua forma de pensar. Você quer viver mais próspero? Mude a sua forma de pensar. Você quer viver uma vida mais longa? Mude a sua forma de pensar. Olha o que diz o texto de Tiago capítulo 4, versos do 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não é fora de vocês. Sabe as guerras que a gente vê estourando aí pelo mundo? Elas não começam no ambiente externo, elas começam no ambiente interno. Começa no coração do homem. Soberba, arrogância, egoísmo, altivez. Quando a gente vê os mísseis, os tanques, quando a gente vê os carros fortes andando de um lado para o outro, acredite, as grandes guerras começam dentro do coração do homem. Vocês cobiçam coisas, diz o texto, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida, para você viver uma vida mais que abençoada, não é só fazer uma planilha financeira de um bom orçamento que nós ensinamos na semana passada. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida não é a sua renda. Pastor, eu vou viver uma vida mais que abençoada a hora que meu salário dobrar. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida não é o seu trabalho. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida não são as coisas exteriores. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida para você viver uma vida melhor, mais que abençoada, é a forma de pensar. Porque a coisa mais importante que está acontecendo com você, está acontecendo dentro de você. Então escute, se você estiver anotando, anote isso. Nada vai mudar na sua vida, sem primeiro mudar a forma de pensar. Se você olha para a sua casa e vê um ambiente de aflição, esse ambiente não vai mudar sem mudar primeiro a sua maneira de pensar. Se o seu casamento, ele está fracassado, esse casamento não vai resolver se você primeiro não mudar a sua maneira de pensar. Tem coisas que não é só com uma oração forte. A oração tem poder, a oração, ela destrona principados e potestades, mas se você fizer uma poderosa oração, sem mudar a sua forma de pensar, a oração vai produzir um efeito, mas se você não der continuidade, aquilo será passageiro. Então, quer ver as coisas mudarem? Comece a mudar a sua mentalidade. E não tem como mudar a mentalidade sem passar por uma metanoia. Diga comigo, metanoia. E a Bíblia fala sobre metanoia e associa isso a arrependimento. Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Sabe o que é metanoia? Eu me arrepender da forma como eu pensei. Isso é metanoia, isso é transformação de mentalidade. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos mudar o mundo lá fora, sem primeiro mudar o mundo aqui dentro? Para nós mudarmos o mundo lá fora, nós temos que começar a mudar o mundo aqui dentro. Para a gente mudar as coisas exteriores, nós temos que começar a mudar a forma como a gente pensa. Faz sentido? Amém? Deixa eu trazer isso para dentro do âmbito de mentalidade financeira. De como nós vamos lidar com o dinheiro, com a criação de riquezas, com o desenvolvimento de uma vida próspera. E quando a gente fala sobre prosperidade, à luz da palavra de Deus, nós estamos falando sobre confiança. Prosperidade é muito mais amplo do que dinheiro. Meu irmão, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Mas quem desenvolve uma mentalidade de prosperidade,
desenvolve uma mentalidade de confiança em Deus, de fidelidade, de generosidade, de paz, de mordomia, de harmonia, e não para. Só que quando a gente vai desenvolvendo uma rota de uma vida financeira de longo prazo, dos nossos dois lados existem perigos. André estava voltando de Brusque na semana passada, e um trajeto que era para ser feito em 3 horas, ela teve que pegar uma rota alternativa, por conta da queda de barreira, aqui na nossa rodovia BR-101, então o trajeto levou 9 horas, e ela veio nessa rota alternativa, um lugar muito mais perigoso e de grande risco. De um lado da estrada, em alguns trechos, o que tinha? Tinha uma ribanceira, com perigos de o carro cair. Do outro lado da estrada, o que tinha? Tinha o morro, com perigos de deslizamento. Então, quando você está numa rota perigosa, requer o que mais? Requer uma atenção redobrada. Eu vinha monitorando a viagem da André, e aí, amor, onde você está? Olha, a internet não pegava, em que ponto você está? E aí mandava um print, olha, você tem que estar nesse ponto agora, e aqui acompanhando pelo Waze e tal, enfim. Ela chega 9 horas depois, cansada, porque aquilo exigiu muito da atenção delas que estavam sozinhas no carro. Bem, só que isso traz lições para nós. Quando nós estamos na rota do desenvolvimento de uma vida financeira, acredite, de ambos os lados nós temos perigos, e eu quero chamar esses perigos de 2 tipos de mentalidades, que nós podemos desenvolver, só que os dois, um vai levar para um precipício, e o outro pode desabar e soterrar. Eu quero falar sobre o perigo dessas 2 mentalidades. A primeira mentalidade é a mentalidade de pobreza, e ela tem sintomas. Mentalidade de pobreza não tem a ver com a pessoa ter ou não ter dinheiro. Mentalidade de pobreza não tem a ver com alguém que não teve acesso a recursos financeiros. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem uma mentalidade de pobreza. Então nós vamos começar agora a confrontar essa mentalidade de pobreza através de alguns sintomas. E você vai identificar se existem sintomas de mentalidade de pobreza que está presente na sua vida. O primeiro sintoma, o espírito de pobreza diz que as coisas, não as pessoas, as coisas vêm do diabo. Então, a roupa vem do diabo, o carro, quando você vai comprar, vem um pensamento de que é do diabo. Você vai adquirir bens, então a matéria é má, então isso vem do diabo. Isso é um espírito de pobreza que vem através de uma mentalidade desenvolvida, e que isso vai cobrar um preço. Pastor, aonde nasceu isso? Isso nasceu num ensinamento milenar que veio através do asceticismo. E o asceticismo, ele defendia a ideia de que a matéria é má. E depois disso, ganhou muito tração com o ensinamento de Francisco de Assis, aonde se deu origem aos franciscanos, que fazem votos de pobreza, porque defendem a ideia de que quanto menos, mais espiritual você é. Se você faz um voto de pobreza, porque a matéria é má, então eu me torno mais espiritual e mais preparado para ouvir a voz de Deus. Certo ou errado? Errado. A Bíblia não fala sobre isso. Escute, Deus não tem problema com que você tenha recursos. Deus não tem problema que você tenha dinheiro e muito dinheiro. Aliás, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é você prosperar. O problema não é você ter. O problema não é você conquistar. É o tanto que aquilo que você conquistou tem o seu coração e tomou conta da sua vida. É o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Então nós precisamos começar a confrontar o espírito de pobreza. Então veja, o dinheiro é bom ou é mau?
O dinheiro não é nem bom e nem mal, o dinheiro é neutro. Agora, a diferença é na mão de quem ele está. Se o dinheiro que é neutro cai na mão de uma pessoa má, esse dinheiro vai ter uma cara de maldade. Se você pega o dinheiro com uma pessoa mal intencionada, esse dinheiro vai ser usado para aquilo que não é bom. Agora, se esse mesmo dinheiro cai nas mãos de uma pessoa boa, ele vai ter uma cara de bondade. Então, uma pessoa que tem um dinheiro que é neutro, mas ela é boa, através da sua bondade, ela vai gerar recursos para dentro da sua casa, dignidade para o seu filho e sua esposa, educação para a sua família, vai gerar provisão, vai gerar tantas outras coisas para abençoar pessoas, financiar o reino, a transformação da sociedade. E a ação é ilimitada. Precisamos confrontar esses sintomas. O segundo sintoma, o espírito de pobreza nos diz para nós nos envergonharmos das nossas coisas. Por um lado, tem pessoas que fazem questão de mostrar tudo que tem. Por outro, tem aquelas que quando tem, não quer deixar ninguém saber porque ela tem vergonha e culpa por aquilo que ela conquistou, mesmo sendo fruto do seu penoso trabalho. Com dignidade, com honra, com dedicação. Meu irmão, se você trabalhou, se você se dedicou, se você se esforçou, se você fez sua parte, e por isso você está prosperando também na área financeira, não se culpe por isso, seja uma pessoa bem resolvida. Um outro sintoma é que o espírito de pobreza tenta nos fazer pensar que nós pagamos menos do que realmente pagamos. Você já teve uma experiência de comprar uma coisa e você negociar tanto que te deu até um peso depois que você negociou, e você ficou pensando, tá, mas aquele desconto que eu tive, qual foi realmente a diferença que isso fez na minha vida? Não, é porque a sensação que eu estava buscando era uma sensação não só de ter uma redução financeira, mas de ter feito uma boa negociação a ponto de me sentir melhor do que o outro que se sentiu perdedor. Espírito de pobreza, mentalidade de pobreza, porque Deus te deu, e chega uma hora que a gente tem que começar a pensar que o dinheiro que é neutro, colocado nas mãos de uma pessoa boa, e se você puder abençoar o outro, faça, abençoe, proporcione, facilite a vida das pessoas, aleluia. Sabe, tem horas que alguém chega e fala assim, meu irmão, que relógio lindo que você tem. Aí você fala assim, não, é que eu ganhei. Ou então, não, eu comprei numa promoção, olha, estava baratinho. E a pessoa começa a se sentir culpada. Isso é uma mentalidade. Um outro sintoma, o espírito de pobreza nos faz sentir a necessidade de justificar todas as nossas compras. Então a pessoa foi lá e comprou uma casa maior, e ela já começa justificando por irmão que tem uma casa menor, e ela diz assim, não, é porque eu precisava receber os irmãos do hub, e a casa ficou pequena. Não, irmão, é porque você quis comprar, e está tudo bem, e que bom que você vai poder receber os irmãos lá. Tem horas que a gente fala para tentar enganar a nós mesmos. Temos que começar a mudar a forma como nós pensamos, porque o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, não é ter posses, o problema é sermos possuídos pelos bens que nós conquistamos. Então veja, se de um lado eu tenho uma mentalidade de pobreza sendo confrontada, qual é a outra vala? A outra vala, o outro lado dessa estrada também é perigosa, que é a mentalidade de materialismo. É quando a gente quer começar a viver pelas coisas a serem conquistadas. O materialismo, ele pega uma coisa boa que Deus nos dá e faz dela uma coisa primordial. Então Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas quando aquilo que Ele abençoou se torna tão primordial que você passa a não viver mais sem, é porque a ordem de prioridades foi invertida.
Então a gente sai de uma vala e corre o risco de entrar em outra. Enquanto o espírito de pobreza lhe diz que as coisas vêm do diabo porque a matéria é má, o materialismo convence que você, como conquistou, então você merece. Você é merecedor de tudo. E aí você passa a ter uma vida por meritocracia. E esquece da graça. E Paulo nos ensinou: a tua graça me basta. A segunda chave que eu quero compartilhar nessa noite, para a gente viver uma vida com menos reclamação e com mais gratidão: entre pelas portas da gratidão. Entre pelas portas da gratidão. Salmo 100, verso 4: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Como que você entrou por aquelas portas hoje à noite? Tem gente que entra aqui e começa: Senhor, obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse ar-condicionado maravilhoso. Obrigado por esse ambiente, por essa iluminação. Obrigado por esse som. Obrigado por essas pessoas. Obrigado pelos irmãos que fizeram um louvor lindo. Obrigado pelas músicas cantadas, pelos voluntários que servem. Obrigado pelo abraço que eu recebi já lá no estacionamento, por aquele irmão me ajudando e facilitando enquanto eu estacionava o meu carro. Muito obrigado. Obrigado pelos professores do Play, pelos voluntários. Obrigado por cada um que está lá cuidando do meu filho enquanto eu estou aqui recebendo uma palavra com toda tranquilidade. Senhor, muito obrigado por aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir. Senhor, muito obrigado por tudo. Tem outros que entram assim: ai, que igreja gelada. Meu Deus, todo domingo é isso aí. Faz anos que eu venho essa igreja gelada, fico até gripado. Irmão, traz um casaco, a igreja vai ficar gelada. Traz o casaquinho, já resolve. Está tudo bem. Ai, para que essa igreja é tão escura? Ah, essas paredes pretas, por que elas não são amarelas? Porque elas são pretas. A gente gosta de preto. Eu amo preto. Se eu pudesse, eu andava só de preto. Ai, para quê? Para que essa fumaça? Ai, eu vou adorando a Deus. Ai, chega até a me dar uma falta de ar. Não vai faltar, irmão, fica tranquilo. Vai ter fumaça, a parede é preta, a igreja é gelada. Aproveita para agradecer e para de reclamar. Ai, que som alto. O som é assim mesmo. A gente é desse jeito. Sabe quando você chega numa família, e aí você chega lá e fala assim: por que vocês botam o prato assim? Por que a cadeira está aqui? Por que vocês cozinham? Por que você bota o feijão embaixo do arroz? Onde é que bota o feijão? É em cima ou embaixo do arroz? Na minha casa o feijão é em cima do arroz. Ah, mas na minha é ao contrário. Tá, mas continua, é a sua casa. Tá tudo bem para mim. O dia que eu for na sua casa, eu vou botar o feijão em cima do arroz. E se você me pedir, eu inverto. Na sua casa. Mas na minha eu vou botar embaixo o arroz e depois o feijão. Aqui na igreja vai ser desse jeito. E você, quando entrar ali de novo, já entra agradecendo. Porque se você reclamar mais, a gente fica mais empolgado ainda. Nós vamos pintar mais de preto ainda, vai ter mais fumaça ainda, vai ficar mais gelado ainda. A gente fica empolgado. A gente ama contrariar os reclamões. Então, meu irmão, muda essa cara feia e fica bonito, se alegra, dá um sorriso melhor e vamos ser grato. Gente que reclama é chata. Misericórdia. Nós chegamos até a botar a portinha ali, ó. Se você for lá, você vai ver, portinha. Tinha irmão que chegava lá: ai, que som alto. Aí nós botamos uma porta para fechar, para não subir mais. Não vai mais, irmão, vai ficar assim o som. Está tudo certo. Está me entendendo? Ninguém dá conta de andar com gente chata por muito tempo.
Você pode chegar chato, mas você vai ficar legal. Vai, porque Jesus vai te transformar, o Espírito Santo vai te convencer. Você vai botar um sorriso nesse rosto aí, você fica tão mais lindo. Olha para a pessoa do seu lado, olha ela sorrindo, olha como ela fica bonita. Olha aí, fazia tempo que ela não sorria, né? Tá vendo? Olha só. E se ela está carrancuda, já dá uma cutucada, fala assim: muda essa cara, irmã. Ô, misericórdia. Dona Áurea está aqui, a mãe do Zé Márcio. Estou louco para falar da senhora, que estou me segurando, Dona Áurea. Vou deixar para a próxima. Não. Entrem por suas portas com ações de graças. Obrigado, Deus. Obrigado. Quando você entrar pelas portas de uma nova amizade, entre com gratidão. Quando alguém te der acesso ao coração, entre com gratidão. Quando você chegar no seu hub essa semana, lembre-se, alguém abriu a porta da casa, preparou o ambiente para receber você. Não chega lá reparando e nem reclamando, chega lá agradecendo, faz direitinho. Fala: irmão, obrigado por você abrir, eu sei o esforço que está sendo para você, obrigado. Eu quero terminar com o último ponto. Seja uma pessoa bem resolvida. Essa é a terceira chave. Seja uma pessoa bem resolvida. Tem muito crente mal resolvido com o irmão, mal resolvido com o passado, mal resolvido com a família, mal resolvido com o seu presente, com o seu momento, com as suas circunstâncias, com o seu trabalho, mal resolvido. Não, nós temos que ser pessoas bem resolvidas. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: como eu posso ser bem resolvido? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que nos leva a sermos pessoas bem resolvidas é desenvolver o hábito da gratidão e dando graças em todas as circunstâncias, todas. Quando você faz isso, você pega a culpa e coloca a culpa no seu devido lugar. Se você está passando um momento difícil, a culpa não é do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, do seu chefe. Então pare de procurar um culpado, porque a energia que você gasta para encontrar um culpado para o problema que você tem é infinitamente maior do que a energia que você vai gastar para tentar encontrar uma saída na presença de Jesus. Infinitamente maior. Há cristãos que se sentem confusos, feridos, ressentidos, abalados, porque acreditam que Deus não está cumprindo com a parte dele, no compromisso que ele fez de suprir todas as nossas necessidades. Mas nós estamos tentando encontrar um culpado, enquanto nós estamos gerenciando mal o recurso que ele nos deu. Robert Morris, e eu termino com isso, disse: pare de financiar coisas que você não pode pagar. Você já financiou coisas que você não podia pagar? Não precisa levantar a mão. Foi tão bom o dia que eu peguei aquele carnê desta grossura. É, não é? O problema é que 30 dias depois ele aparece e não me larga mais. Então, crente, para de financiar coisas que você não pode pagar. Se livra das dívidas, bota a sua vida em ordem e vai viver melhor, com uma vida de contentamento. Ah, mas é porque o irmão tem, tá bom, mas essa é a vida dele. Cuida da sua vida, que Deus está cuidando da sua e da dele também. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?